obedecer não podemos entender, e sem entender não seremos herdeiros daquilo que Deus está nos dando através da tua palavra. Tudo é através da palavra, tudo é através da palavra. Sem a palavra não teremos a sobrevida que Deus está nos oferecendo. E Pai, nos dê do céu a tua santa palavra. Amém e amém. Abram as suas Bíblias no livro de Mateus. Mateus, no capítulo de número 28 e o versículo 1. Mateus 28, 1, para a glória do Senhor. E eu gostaria que você prestasse bem atenção nessa palavra, porque é uma palavra que ela vai fazer barulho no seu coração. O Senhor me deu essa palavra essa manhã, enquanto eu conversava com o Jefferson a respeito de alguns acontecimentos que estão no mundo, e mais tarde eu distribuí esse mesmo assunto para os nossos voluntários. Nós já temos igrejas nos Estados Unidos que são verdadeiros cassinos do Chacrinha. E você deve ficar atento para você não se perder nessa onda do mesmo mais. Você tem que ficar esperto, porque o Evangelho não mudou de cor, não mudou de plano, nem de essência e nem de dono. O Evangelho continua o mesmo. Amém, queridos? E distribuído na terra, tem poucas pessoas que oram por vida de outros. E é por isso que, às vezes, aqueles que oram, eles estão cansando, porque é uma grande multidão necessitada de ajuda, de oração, enquanto uma meia dúzia que se prontificou a pagar o preço de uma vida praticamente reclusa para poder atender aqueles que necessitam. Então você se prepara, porque o engano, depois que o carnaval passar, ele vai aumentar, porque o carnaval abre portais do inferno. Ele abre portais importantes para o diabo, para acessar a humanidade de uma maneira terrível. Então você fique atento para você não ser enganado. Mateus capítulo 28, versículo 1, Deus me deu essa palavra aqui no escritório, porque achou por necessário que pregasse ela para o meu e seu coração nessa manhã. E diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como relâmpago, e sua veste branca como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver de um lugar onde o Senhor jazia, ou onde o Senhor estava. Não está mais no sepulcro. Ou seja, ele já fez aqui o que precisava. Aqui era uma parte de sua obra que já ele fez. Eu recebo com honra o pastor e sua família. Sejam bem-vindos. Meus respeitos para o senhor, minha gratidão e meu reconhecimento pelo seu ministério. Amém? O Senhor nos mandou honrar quem tem honra nessa terra, para a glória de Deus. E que meus irmãos que me seguem de perto já vão aprendendo essa dádiva do reconhecimento e da honraria. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, liga o seu pensamento no céu. Deixa Deus nos conduzir pela sua palavra e falar conosco aquilo que Ele tem para falar. Eu também estou vendo uma família muito apreciada pelo meu coração e que honro e que amo muito. Sejam bem-vindos. Deus abençoe, viu, queridos? Louvado seja Deus. Amém por isso. Senhor, obrigado, meu Pai. Eu te agradeço pela palavra que o Senhor vai nos dar esta manhã. Eu já sinto o néctar das primeiras mensagens e do primeiro momento que teu Espírito Santo vai acessar o nosso coração. E acessando, ele prepara a mesa
para que tudo seja colocado, cada coisa no seu devido lugar. As cadeiras estão postas diante da mesa para que os convidados de honra sentem nelas e ocupem os espaços preparados pelo Mestre. Pai querido, essa palavra nutrirá a nossa alma e nosso coração e abrirá caminho para coisas novas e novidades que virão em nossas vidas. Obrigado, Pai, mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Quando a palavra diz o amanhecer do primeiro dia, ela está dando um amanhecer como esse que você teve no domingo, que você está vivendo agora. Nas primeiras horas da manhã que você levantou e tomou o seu café da manhã e percebeu a sua família, que todos iam bem, você começa a pensar nas primeiras atitudes que aquele dia está te oferecendo. Naquele dia amanheceu como hoje. Os coletores de impostos se preparavam para a semana que viria, a cidade com o seu movimento, o mercado trabalhava, as praças estavam lotadas e em cada café de Jerusalém, digamos assim, as pessoas já se amontoavam com as famílias para poder fazer o seu desejum e receber a semana que se iniciava. Tudo estava normal na cidade. Aquilo que havia acontecido ontem já tinha passado. Ninguém lembrava mais ou ousava falar a respeito do que havia acontecido na via chamada Dolorosa. Todos guardavam dentro de si um silêncio, como se aquele que tivera passado, ele já não existisse mais e já estava esquecido tanto pela mídia quanto por aqueles que assistiram de perto o que havia acontecido, aquela cena horrenda naquela cidade. Mas uma coisa marcava aquela manhã e se diferenciava do que estava acontecendo. E essa marca eram de duas mulheres que sorrateiramente e em silêncio, elas faziam o caminho inverso do restante daqueles que ocupavam a cidade. Elas iam na direção do túmulo. E quando elas percorriam essa direção do túmulo, elas estavam quase que numa missão secreta, fazendo com que os demais não as percebessem e não vissem elas indo na direção onde puseram o corpo de Jesus, porque tanto era proibido estar naquela direção, como eles haviam colocado guardas ali, para que todos entendessem que aquele ambiente ele estava impedido e cercado para que ninguém viesse ou se aproximasse de lá. Mas aquelas mulheres se sentiam impelidas. E o que elas guardavam no coração era o mais importante do que aquela manhã e do fervor da cidade que anunciava uma nova semana. Elas não carregavam no coração a esperança, aquilo que Cristo sempre pregou, estando presente em vida, em figura humana. Parecia que elas haviam esquecido o que o Senhor havia pregado para elas. E para aqueles que o seguia, e a grande multidão que estava acostumada a ouvi-lo a cada vez que ele saía para trazer uma mensagem nova. E qual era a esperança que elas já sabiam e foram pregados para os seus corações? É que Jesus ressuscitaria no terceiro dia. Eles deveriam ter essa esperança, deveriam guardar essa palavra no coração deles, para que ninguém tomasse nem a incredulidade, nem os dias maus, nem a morte, nem o sofrimento, nem os contra-ataques do inferno, ou nem aquilo que viessem a acontecer contra eles, não pudessem roubar as pérolas e as palavras que eles tinham, que era o motivo da sua sobrevivência para manter a sua fé. E o Senhor me manda te dizer esta manhã que a palavra de esperança do seu coração não pode ser roubada da sua vida. Ela precisa estar intacta. Você não pode permitir que a voz e a mão do inimigo mexa em lugares da sua vida que só Deus tem a senha para entrar. Você precisa manter. Se o Senhor te diz que você deve ter esperança, então você não pode permitir que o espírito de incredulidade ele entre no lugar secreto, onde deveria caber só o Espírito Santo, e roube da sua vida a coisa mais importante que você tem: a esperança de dias melhores, de horas melhores, de um casamento abençoado, de uma saúde,
abençoada, de uma vitória nos seus negócios, na sua vida profissional, na sua vida familiar, pessoal. Você deve manter a esperança que aquilo que Deus comunicou com você é o que está valendo hoje, amanhã e sempre. Você precisa reter aquilo que Deus te deu. Haja o que houver, você precisa esconder. Você precisa sim lutar e brigar pela esperança que o Senhor pregou para você. Deus disse: não importa o que aconteça, não vou baixar minha cabeça, eu não vou dar um passo atrás, eu não vou abrir caminho para o inimigo, eu não vou abrir espaço para as trevas. Deus falou, para mim é o que importa, ninguém vai roubar a cena que Deus montou no meu coração. Você precisa manter essa cena. Quando Deus falava com você, eu vou te curar, você já se via numa praça pregando, sem vestes de hospitais, sem aqueles fios agarrados na sua vida, você já está se vendo curado. Essa é a esperança de quem ouve de Cristo. E você deve manter. Então, o que aquelas mulheres carregavam naquela manhã? Esperança? Não. Elas carregavam especiarias. Especiarias aromáticas. E por que elas carregavam essas especiarias? Elas esperavam honrar quem foi Jesus para elas. A mente e a fé colocava Jesus no passado. Jesus morreu. Nós nunca vimos alguém que morreu ressuscitar. Então, se Jesus morreu, eu quero fazer um último ato de honraria por aquele que foi tão importante para mim. Eu vou lá limpar o corpo de Jesus com essas especiarias, para que ele não seja esquecido. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: não carrega especiaria não, carrega esperança. Aquela especiaria era dedicada a pessoas que morreram. E aí quando você carrega especiarias é porque você não acredita na promessa que o Senhor fez para a tua vida. E aí você dá como morto aquilo que Deus te prometeu. Você dá como morta a palavra que Deus tem falado contigo. E aí você começa a cheirar especiaria da morte. O seu olhar, ele não é vívido. O seu semblante é caído. Você carrega olheiras no seu rosto, nos seus olhos, indicando que você está de luto. Que aquilo que Deus falou com você não dá o menor sentido para o momento de vida que você está. Não cria esperança na terra seca que o inimigo está te mostrando. Não cria verdade nas mentiras que Satanás está pregando para você. Existem guerra à direita, existem guerras à esquerda, mas existe a palavra de Deus. E aí você não consegue ignorar a guerra da direita nem a guerra da esquerda, mas você consegue ignorar o fato de que a palavra de Deus funciona, de que a pregação de Deus é verdade, de que aquilo que o Senhor falou verdadeiramente existe. Aquelas mulheres, elas ouviram por anos, foram mais de 3 anos, elas ouviram. Há quanto tempo você está ouvindo Deus dizer, eu vou te curar? Há quanto tempo você está escutando o Espírito Santo falar, eu vou abrir a porta para você, eu vou te abençoar, eu vou mudar o quadro da sua vida, eu vou mudar a sua sorte, eu vou restaurar a sua família, mas você continua apostando na especiaria da morte. Você escolheu não acreditar. Eu imagino que quando o Espírito Santo viu aquelas mulheres levando especiarias ao invés de esperança, talvez o céu por um momento esteve em silêncio e disse, eu não entendi o que está acontecendo com essas mulheres. Eu não entendi o que está acontecendo com esse filho, com essa filha, se eu disse. E Deus, quando faz promessa para nós, Ele não faz promessa em berço esplêndido. Ele faz promessa quando você está até a cintura no brejo. Ele faz promessa quando você está no deserto, sem bússola, sem acampamento, sem água e sem comida. Ele chega e fala para você, você vai sobreviver à caminhada. Aí você fala assim, meus pés estão doendo.
Mas o Senhor falou que eu vou sobreviver à caminhada. Satanás odeia esse tipo de palavra em direção a Deus. Aí você fala assim: o sol queimou a minha pele, mas eu vou sobreviver esses dias maus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não tenho uma tenda para entrar debaixo, mas eu tenho a mão de Deus sobre a minha vida. Eu vou conseguir sair dessa situação. Deus quer ouvir isso de você. Mas o que é que o Espírito Santo ouvia daquelas mulheres? Um choro em forma de cochicho. Debaixo do braço de cada uma delas, um vaso com especiarias para limpar o corpo de alguém que estava vivo. E o inimigo estava feliz, porque ele disse: o que Deus falou com elas não funcionou, e se não funcionou, o caminho é meu. Pergunta para o seu irmão: o que Deus fala com você funciona? Eu sei que você falou para o seu irmão, mas Deus quer que você fale para você. Sabe aquele irmão, assim, sabe? Você já viu aqueles hominhos de cera que você acende o pavio? Ele fica derretido, né? Fica com a carinha feia. Deus, ele não só percebe isso, ele percebe o seu coração. Ele sabe quem é você. Por isso ele mandou essa palavra. No momento crítico da sua vida, jogue o vaso de especiarias da morte fora. E confessa a Deus: eu tenho esperança. A vitória é minha e Satanás não vai tirar da minha mão. A vitória é minha. Elas deviam ir para o túmulo com esperança de ver Jesus vivo. Foi por isso que elas não encontraram o Senhor de cara. Você sabia disso? A cena mudou. A cena muda conforme você crê. Né? Você fala assim: eu vou ficar assim, que nem o Jefferson magérrimo. Eu tenho que crer. Mesmo comendo um pouco a mais, eu tenho que crer. Você entende? Para quebrar um pouquinho o clima, né? Você entendeu? Você precisa crer, você precisa confiar. E é isso que Deus quer de você. Ele veio cobrar de você confiança. Ele veio cobrar de você fé, atitude, esperança, perseverança. Elas tiveram atitude, mas não tiveram o restante. Tiveram a coragem de ir na direção do túmulo para honrar o Senhor e agradecer a Deus pelo que Ele representou para elas. Não! Jesus quer ser a cena de cada manhã para a sua vida, de cada entardecer, de cada anoitecer. Ele quer ser a cena mais importante da sua vida. Você não deve vir aqui para dizer: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor foi para mim. Não foi como? Você não pode falar foi para quem é. Eu quero que você faça o seguinte: você vai profetizar agora. Balança o seu irmão aí. Isso. Tem um, você tem que puxar o cabelo, né? Porque ele está dormindo. Você fala assim para ele: você precisa confiar. Você sabe por quê? Se Deus está falando para você que você precisa confiar, é porque Ele vai fazer. Você precisa carregar a esperança de que nada acabou. Você entende, mas em face à morte. De repente você até diria: mas eu entendo elas, eu também talvez até entenderia. Quer dizer assim, em face à morte eu vi ele morrer. E morreu com uma morte de torturas, morte de cruz. A pior morte do meu tempo. Ele morreu de uma maneira horrível. Por que eu vou acreditar que ele está de pé lá? Mas a história mudaria, porque elas não carregavam só especiaria, elas carregavam uma outra coisa. Eu nunca subo aqui para mim mesmo. Eu subo aqui pelo Senhor. E escute, elas carregavam uma coisa que talvez você carrega. Elas carregavam impossibilidade. Ela diz assim: nós estamos indo, viu, Maria? Uma Maria falando com a outra. Mas eu quero ver
quem vai mover a pedra? Porque nós não podemos chamar nenhum homem, porque os discípulos estão com medo. Nós entendemos o medo deles. Então, quem vai mover a pedra? Uma preocupação além da derrota da fé, além da derrota da esperança. Talvez você entrou aqui preocupado, olhando para você e falando assim: eu não posso resolver isso. Quem vai resolver? Porque para o milagre acontecer na minha vida, para mim atingir o alvo, para mim acessar o que eu quero, isso precisa ser removido. Quem vai? Não. Olha, se não tivesse filmando, eu ia falar para você puxar apertar o pé. Não, dá mais uma balançadinha nele. Balança. Fala assim, isso também. Fala, nossa, você está fraco nos últimos dias, hein? Sem esperança. Né, irmão? Meu Deus, sem possibilidade de fé, que o obstáculo vai embora. Apresenta para o Senhor o teu obstáculo aí, porque a palavra está descendo. Ela é o martelo que esmiuça a penha e a espada de dois gumes. Elas estão carregando essa preocupação, mas elas estão indo. Ainda que meio de atravessado no assunto, não entendendo o que o Senhor disse, elas estão indo. Deus também gosta de quem não tá entendendo, não está meio perdido, mas está indo. Né? Parabéns para você que está assim. Não estou entendendo, mas estou indo. Deus vai fazer alguma coisa. Escuta. Às vezes eu gosto de dar uma paradinha na mensagem para mim interagir com você. Escute essa. Duas coisas vão acontecer aqui. Elas vão jogar fora a desesperança. E elas vão entender que quando Deus está no negócio, a promessa é dele, você não precisa chamar ninguém para te ajudar com nada. Quem está entendendo? E eu queria que você desse uma salva de palmas antes de eu continuar. Glória a Deus. Aleluia. Você não precisa chamar ninguém. Quem vai fazer por você é Deus. Esse jarro que você carrega aí, cheio de especiarias, da desesperança, você vai jogar fora. Não leva nenhum jarro para casa, hein? Não importa quanto ele custou, jogue fora isso, jogue no lixo. Jogue fora. Quando elas estão se aproximando, elas param e tomam um susto. A cena, até eu correria. Qual é a cena? Elas estão vendo, primeiro, homens que elas deveriam temer, homens armados, designados pela maior autoridade da cidade para guardar o túmulo de Jesus, eles estão caídos, como sem vida, mas estão dormindo. Estão atônitos, sem força, não conseguem levantar. As armas que deveriam ser temidas estão do lado deles, os escudos estão caídos, cada um de um lado. E aquilo que era para elas o maior impedimento está removido. Olha para mim. Os guardas tipificam os demônios que está guardando aquilo que você mais queria ver hoje. Deus vai derrubá-los. Escuta, as armas deles vão cair. O Senhor vai quebrar as armas dele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Seja qual for o obstáculo da sua vida, ele está sendo removido agora. Ele está sendo tirado agora. O teu caminho está livre, trânsito livre. Quando elas se aproximam mais, elas não ousam olhar dentro do túmulo. Elas estão querendo entender o que aconteceu. Aí um jovem distinto, de branco, resplandecente, está sentado em cima da pedra. Olha para o seu irmão e diga assim, sabe quem era ele? Diga. Agora responde para ele, o anfitrião da vida. A notícia é boa. A notícia é maravilhosa.
Bendito seja o nome do Senhor. E quando a notícia é boa, Deus não manda terceiros, Ele vem pessoalmente. Ele está aqui pessoalmente por esta palavra. E a notícia para você é maravilhosa. Aquilo que você pensava está morto, já ressuscitou. Esta manhã, já ressuscitou. Esta manhã, glória a Deus. Aleluia. Deus mudaria tudo. A cidade está normal, os bancos abrem, o carnaval está batendo a batuque dele lá, adorando o diabo, mas para você, Deus reservou algo novo. Você vai passar desapercebido, porque todos estão voltados para uma cortina de fumaça que o inferno cria, mas você não. Elas recebem aquela notícia. Vocês estão procurando, buscando quem? Quem que vocês vieram ver? Elas olham de novo para os guardas, vê a pedra removida. Você está entendendo? Eu não. Ah, nós viemos ver Jesus, o Nazareno. Ele falou, peraí. Ele desceu da pedra. É isso mesmo. Sabe o que ele fez? Ele as escoltou até o interior da caverna, onde deveria ser o sepulcro de Cristo, ter cheiro de morte, e um corpo deveria estar ali. Diga assim, no lugar que você deveria chorar, você vai sorrir. No lugar que você deveria estar atormentado, diga. Você vai começar a sorrir sem entender por quê. A cena vai te dar essa graça. E elas começam a olhar e as vestiduras e o lençol que acompanhou Cristo no enterro e no sepultamento, eles estavam todos dobradinhos e colocados à cabeceira da pedra onde ele estava deitado. Sabe o que é isso? Indicando que alguém vivo estava ali. Presta atenção aqui, queridos. Jesus falou, o anjo falou, se certifiquem. Olharam bem? Olhamos. Ele não está aqui. Lembra que ele falou para vocês? Aí a gente fica com vergonha, né, irmão? Na hora que você não creu, você não confiou, você murmurou, xingou, gritou, aí o Senhor te coloca na bênção e fala assim, lembra que eu falei para você? Aí você fica com vergonha. Seja diferente. Siga para o caminho da bênção sem ter 2 troféus lá no final. O da bênção e o da vergonha pessoal. Se prepara para receber a bênção de Deus. Se prepara. A cena vai mudar. O que você esperava encontrar não está mais lá. Já foi vencido pela vida. Já foi esmagado. O Senhor tem coisa nova para você. Ele vai mudar o teu humor, vai mudar teu semblante, vai mudar tudo. Ele vai mudar você. Louvado seja Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Agora eu quero que você fale para o seu irmão assim, sabe qual é o tema dessa mensagem? Fala para ele que eu esqueci. A pedra do silêncio. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Fica de pé um instante, por favor. Glória a Deus. Sabe, queridos, quando o Senhor me chamou para pregar o Evangelho, eu disse, Deus, eu não quero mensagens que eu tenha que produzi-las ou que enfeitá-las com palavras lindas e com dizeres, né, gritantes. Mas então, se for para mim pregar o teu Evangelho, eu quero que o Senhor me dê a sua palavra. Eu não posso adivinhar o que tem no coração de um ser humano. Quem fala com o nosso coração é só Deus. Eu não posso criar um sermão para pregar para você. Eu posso ser conduzido no sermão pelo Espírito Santo. Eu nem lembro que dia que eu fiz um sermão, nunca fiz. Eu faço pequenos rascunhos.
imagem branca de receita de remédio, que vou guardando e a pastora Cássia vai pegando nos bolsos da minha calça quando lava, porque um dia eu quero escrever um livro para deixar como legado do que Deus pode fazer na vida de um ser humano. Você não precisa criar agendas para Deus, porque Ele não vai segui-la. Você segue a agenda de Deus. Você precisa orar, chorar, se debruçar. Essa é a sua parte. Confiar, acreditar. Feche os seus olhos. É hora dessa palavra virar remédio na sua vida. As especiarias não servem para esse domingo. Só esperança. As especiarias aqui não contam. Só o show da vida. Só o que respira vai fazer sentido para você. Jesus não foi, Ele é. Ele é grande, Ele é tremendo. Quando Deus mandar você anunciar o Evangelho, não se preocupe. Não se preocupe em construir palavras que os ouvidos da maioria não vai nem entender. Apenas fale o que Deus está mandando você falar e a igreja vai ser curada. E a igreja vai ser liberta. Deus me deu uma palavra aqui na quarta-feira, me deu uma palavra na quinta no Alphaville e me deu uma palavra aqui hoje. E para onde eu for, Deus vai dar palavra. Eu já estou com uma igreja lá no Alphaville e estou ficando assustado, porque eu falei, meu Deus, o que vai ser de nós? Deus falou só vitória. Amém? Hoje aqui, se não fosse feriado, esses bancos, tadinho, tinha que pôr mais banco, né? Fecha os olhos, vai. Cerra o banco, vou falar que nem os... Né? Cerra o banco, cerra os olhos aí. Que Deus vai te abençoar agora. Você que está indo encontrar algo morto, Deus já foi na frente. Tem algo grande acontecendo aqui essa manhã. O Senhor já falava comigo, já anunciava as coisas novas. Eu já me preparei para aquilo que Deus tinha para a igreja e para mim. Ao pegar esta palavra, eu entendi muito e agradeço a Deus, porque agora eu sei aonde eu vou pisar, para que direção eu tenho que olhar e para quem eu não devo falar. Só devo falar com o Pai. Meu Senhor, em nome de Jesus, abra as portas do céu aqui esta manhã, Pai. Senhor, o coração deste homem, o coração desta mulher, dessa moça, desse moço, está diante do Senhor como terra mexida, revolvida, pronta para receber a semente que só Deus pode plantar. Meu Senhor, esse coração ressequido pela desesperança, essa alma tomada pela incredulidade, essa mente deturpada, meu Deus, por ver cenas tristes e caóticas, esta pessoa que não consegue mais acreditar que a promessa vai se cumprir, que a obra vai ser feita, que Deus vai socorrê-lo, que algo extraordinário vai acontecer. Meu Deus, eu declaro aqui hoje, Pai, que toda obra do diabo para impedir o que Deus tem para essa vida já caiu por terra, já morreu, já foi destruído. Meu Senhor, tira esse obstáculo, tira, meu Deus, os demônios, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, dá a vitória para esta pessoa, a bênção para esta pessoa, meu Deus, libera sobre ela uma unção de esperança, uma unção de fé, uma unção poderosa, em nome de Jesus Cristo. Restaura, levanta, coloca de pé, cura essa vida, Senhor. Meu Deus, que a mente dele, a mente dela, não seja roubada pelo inimigo, não seja cravejada pelo mal, mas a mente esteja forte, lúcida, abençoada, para crer, confiar e acreditar, ainda que haja tempestades. Ó Senhor, libera sobre a tua igreja uma unção vitoriosa. Libera hoje, no nome de Jesus. Amém.